Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de introdução ao desenho e hoje finalmente iremos tratar sobre o rosto humano. E já vai se preparando que essa aula vai ser bem longa, eu vou dividir ela em 3 partes para ficar bem mais dividido. Primeiramente, iremos fazer demarcações do rosto. Nessa primeira etapa, a gente vai desenhar 3 círculos que vão ser 3 rostos em 3 ângulos diferentes. Vamos trabalhar esses 3 ângulos diferentes para a gente entender como que funciona a demarcação das partes, dos elementos do rosto. Então, primeiramente aqui, fiz os 3 círculos. E para o primeiro rosto, o rosto de frente, iremos traçar uma linha na vertical, ultrapassando ali um pouco o círculo, né? E outra linha na horizontal, para fazer ali uma cruz, né, nesse círculo. E a gente vai ver como que essa divisão vai ajudar a gente a construir esse rosto. Bom, e agora vamos fazer algumas demarcações, né? Vou separar aqui 2 paletas de cores. Vou usar o vermelho para fazer as marcações e primeiramente vamos fazer uma linha bem no meio da cruz, que vai ser a demarcação da glabela. Logo após, você vai demarcar ali próximo ao fim do círculo, que vai demarcar o final da testa. E uma terceira demarcação que vai demarcar o nariz. E aqui a gente pode ver que a distância entre o fim da testa, a glabela e o nariz, eles são iguais, né? Então vamos tentar manter essa proporção. Em seguida, a gente vai demarcar a mesma distância entre a glabela e o nariz e a testa. Iremos demarcar o queixo. Então a gente consegue dividir o rosto ali em 3 segmentos. E logo aqui na linha entre a final do nariz e o queixo, iremos fazer 2 demarcações, que uma vai ser do lábio e a outra vai ser do início do queixo. E essa demarcação ela vai seguir ali a mesma distância entre elas, né? A gente já pode perceber aqui como que o rosto humano ele segue essas linhas, nessas proporções. Em seguida, iremos fazer essas divisões laterais, porque a gente pode perceber que o rosto humano ele não é redondo, né? Ele não é um círculo. A gente está utilizando um círculo aqui para definir o shape do crânio, mas o rosto ele não é totalmente redondo, ele é quase no formato de uma caixa, né? E logo em seguida iremos fazer aqui a demarcação do maxilar. Essas linhas meio curvadas que vêm da ponta da linha central, conectada ali com a borda do rosto até o final, conectando ali no queixo, né? A gente vai fazer essa curva, né? Logo em seguida iremos fazer um queixo. O queixo ele vai puxar uma linha do final da demarcação do rosto, fazendo uma leve curvatura para conectar no queixo. E vamos fazer também para os 2 lados. Agora irei arrumar aqui um pouco o formato da cabeça. E como eu falei, né, o rosto ele não é redondo, né? Ele é meio que no formato de uma caixa, né, de um quadrado. Ele tem lados, né? Dá para perceber ali um formato, né? E aqui a gente conclui o primeiro rosto, né? E vamos para o segundo rosto. O segundo rosto eu vou representar ele um pouco inclinado para o lado, né? Que seria a posição chamada de 3/4. Para isso, vamos fazer uma linha na horizontal novamente, dividindo o círculo ao meio, e agora na linha vertical terá uma diferença, que é essa curvatura. Ele vai acompanhar a curvatura do círculo. E aqui a gente consegue demonstrar mais ou menos a noção de 3D, né? De que esse círculo ele estava de frente e agora ele virou um pouco para o lado, né? Então, é essa sensação de 3D que a gente quer trazer aqui para o círculo, né? Estou fazendo aqui a demarcação. E agora iremos puxar aquela linha que era antes reta na vertical. Iremos também trazer ela reta aqui, só que dessa vez a gente pode ver que ela está saltada meio que para fora, né, do círculo. Então aqui é interessante de ver como que esse 3D está funcionando. E vamos fazer as demarcações. Primeiro a linha da glabela. Vamos demarcar
Agora, o final da testa, tente manter, né, quando você for reproduzir aí, tente manter a mesma proporção, né, do desenho anterior para dar essa sensação de que o rosto está virando. E agora a ponta do nariz, lembrando que é de respeitar o espaço entre esses espaços. E por último, a ponta do queixo. Demarcado as distâncias, agora vamos fazer um corte na lateral desse círculo, dessa esfera, para poder representar aquele achatamento lateral do rosto humano, né? Para ele ficar mais parecido com o crânio, né? Então a gente vai fazer um outro corte aqui, 3D, aqui você tem que usar um pouco da sua imaginação, né? Tente imaginar como que esse círculo vai funcionar no 3D, como que essa divisão vai fazer. Então treine bastante esse tipo de corte. E aqui fazemos uma linha na vertical. Você pode ver ali, né, como se o círculo viesse reto e agora fez um corte para baixo, reto. Vou fazer um pouquinho do achatamento no outro lado, né, já que não vai dar para ver o círculo, mas imagine que o achatamento ele também está acontecendo no outro lado. E aqui a gente já pode seguir para definir o maxilar. Primeiramente fazendo a curva que vem do final da linha do rosto se ligando ao queixo, semelhante à imagem anterior. E agora do mesmo jeito na outra imagem, só que dessa vez a gente vai fazer a curva do outro lado, né? Ao invés de fazer uma inversa à outra. Vou fazer aqui a linha do lábio e do queixo que eu tinha esquecido. E agora vamos completar o maxilar. Então a curva ela é semelhante e note que a linha ela vai se conectar à cruz na lateral do crânio, né? Agora eu vou dar um achatamento aqui no crânio, igual a gente fez na imagem anterior. E dar uma limpada aqui nesse esboço para ele ficar mais limpo. Por último, vamos para a imagem totalmente de perfil. Para isso, vamos fazer uma linha na horizontal e outra na vertical, como no primeiro desenho, só que dessa vez não irá passar. A linha que irá passar vai ser uma linha na lateral esquerda do desenho, né? Ou na direita, se preferir. Eu vou fazer esse rosto virado para a esquerda, já que comecei já, né, fazendo o rosto meio que virado. Então vamos fazer aqui as primeiras demarcações com vermelho, a linha da glabela, a linha da testa, a linha do nariz e a linha do queixo. Lembrando de respeitar as distâncias, mantendo as distâncias iguais entre esses elementos do rosto. Agora fazer a demarcação do lábio e do queixo. Com essas linhas demarcadas, agora a gente vai fazer o achatamento lateral, que dessa vez não vai ser visível, pois o rosto está totalmente virado para o lado. Mas a gente vai demarcar mesmo assim, pois irá auxiliar a gente a posicionar a orelha futuramente. Então aqui nós podemos puxar já a linha para formar o shape do maxilar, puxando primeiro a linha ali do centro da cruz até a ponta do queixo, né? O princípio ele segue o mesmo para todos os ângulos, né? O que vai variar realmente é o ângulo, então a gente vai ter que pensar aqui como adaptar nosso desenho para respeitar essas regras em diferentes ângulos. Vamos fazer aqui a linha do maxilar e completar o shape do rosto, né? Fazer ele mais quadrado, né? Não tão redondinho, né? Já que a gente viu que o crânio ele não é totalmente esférico. Então é basicamente isso, pessoal. Eu vou dar uma limpadinha aqui nos desenhos para não ficar tão sujo. Aqui nessa aula a gente pode ver como delimitar ali o formato do rosto, o shape do rosto, seguindo ali elementos, né, 3D do crânio, né, e a gente pode ver aqui diversos ângulos. Treinem bastante para vocês terem memorizado e não precisarem sempre fazer esse modelo, né, de boneco, né. Então, treine bastante, que na nossa próxima aula a gente vai ver onde inserir os detalhes nesses rostos.